Foi-me pedido para falar sobre a Coroa Norte de Lisboa, no âmbito da cooperação eh, técnica e institucional para o estudo da qualificação urbana da cidade. Nesta parceria entre a Fundação e a Câmara de Lisboa, a Faculdade de Arquitetura tem todo o interesse de Lisboa, tem todo o interesse também em falar um pouco sobre esta situação. Concretamente, esta zona da Coroa Norte de Lisboa é talvez a última grande zona de expansão da cidade que está ainda disponível para resolver, para urbanizar e se calhar para permitir resolver alguns dos problemas com que a cidade atualmente se confronta. Neste âmbito, eu passaria então a compartilhar aqui algumas imagens e diria o seguinte. eh, diria o seguinte. Portanto, a Coroa Norte é uma área, como o nome indica, localizada a norte, mas no meu entender, e se calhar no entender é quase um lugar comum, ela tem que ser vista, portanto, é proposto uma série de lugares específicos de intervenção, mas eu diria que ela tem sempre que ser vista como um processo integrado dentro da área metropolitana de Lisboa. Portanto, a cidade não é um território fechado, é um território que está profundamente conectado com as urbanidades que o envolvem. Desse modo, fundamental para essa compreensão, nesta situação da Coroa Norte, temos sempre que tentar perceber quais são os desafios que se confronta a cidade neste lugar. Nomeadamente, esta relação muito complicada que existe com o aeroporto. Portanto, uma das grandes dificuldades no planeamento desta zona, desta macrozona, é perceber o que é que vai acontecer de facto ao aeroporto de Lisboa, porque é muito difícil planear sem haver uma definição do que acontece a esta parte da cidade, porque ela, de certa maneira, corta um processo mais ou menos circular da cidade e a cidade será completamente diferente se houver aeroporto ou terá que ser muito diferente se não existir. Portanto, esta interrogação sobre o aeroporto eu acho que é vital ser resolvido dentro de uma questão de macroplaneamento. Dito isto, o que é que eventualmente nesta zona nós deveríamos tentar trabalhar? Devíamos tentar pensar em várias questões. Primeira, articular a cidade com o envolvente. É fundamental, seja no macroplaneamento territorial, a nível das grandes linhas da cidade, seja também com as infraestruturas de transporte pesado. E aqui era importante integrar logo à partida neste planeamento a expansão do metro. Portanto, o metro existe para Odivelas, vai até perto do aeroporto, mas devia ser pensado como um sistema radial, sistema circular, que de alguma maneira fizesse esta conexão e, de certa maneira, infraestruturasse esta Coroa Norte com transporte pesado. Outra questão que também era fundamental dentro deste processo era criar uma hierarquização do território. E dentro dessa hierarquização do território, criar identidades próprias que deverão acontecer. Para quê? Para que esta cidade não seja meramente um subúrbio uniforme, mas tenha pontos muito focados e que as pessoas consigam identificar. Teria que haver uma hierarquia, aqui aponta-se eventualmente na zona da Alta de Lisboa e da Meixoeira, se calhar uma maior intensidade, mas isto seria sempre um processo dinâmico que iria acontecer ao longo do tempo. Outra coisa que também é importante é compreender a importância que pode existir neste acidente geográfico que se situa entre a Croa Norte e Odivelas, que poderia ser um grande parque verde da cidade. Porquê? Porque as condições topográficas, de alguma maneira, assim o exigem. Portanto, é muito difícil criar cidade nesse local
E então, esse Parque Verde poderia, de alguma maneira, poder dar alguma resposta a estas questões. Assim sendo, eh, eu penso que se pode, talvez, em síntese, dizer 8 pontos. Necessidade do macroplaneamento da área metropolitana de Lisboa, portanto, integrar a Croa Norte numa ideia de macroplaneamento e, necessariamente, eh, integrar e qualificar a área do aeroporto Humberto Delgado. Segundo, a articulação da Croa Norte com a cidade adjacente. Potenciar e aumentar as acessibilidades e continuidades urbanas. Ou seja, a cidade tem que estar interligada às malhas urbanas que, que lhe são adjacentes, porque senão cria-se uma cidade marginal. E isso é de todo aquilo que não deve acontecer. Terceiro, articular a Croa Norte com uma infraestrutura de transporte pesado, neste caso o metro. Dessa maneira diminui-se o tráfego rodoviário, mas esta articulação com a infraestrutura de transporte pesado devia ser feita necessariamente antes do próprio processo de urbanização, ou tanto quanto possível, provavelmente, porque ele é interdependente daquilo que se poderá ou não construir. Depois, criar centralidades hierarquizadas e hierarquizadoras, articuladas quer com as infraestruturas de transporte pesado, promovendo identidades, nomeadamente praças, edifícios, conjuntos de edifícios monumentais, eh, pegando naqueles elementos icónicos ou patrimoniais que possam existir no lugar e, de certa maneira, dar várias identidades a este território imenso. Uma outra questão que eu acho que muitas vezes é vista como um processo difícil e às vezes politicamente incorreto, que é a questão de densificar a cidade pré-existente. Ou seja, se nós queremos resolver o problema da habitação e o problema da cidade, temos que densificar a cidade. Cidade é densidade, não é não é um espaço de pouca intensidade. A cidade tem que ter densidade para funcionar como cidade. É fundamental que isso aconteça. Só assim se cria uma vitalidade urbana, criando e também permite suprimir, de facto, as atuais carências de habitação. Portanto, isto eu acho que é importante. Diversificar e diferenciar a cidade, ou seja, a cidade não pode ser monofuncional, não pode também ser só habitação, não pode ser só comércio, não pode ser serviço. A cidade tem que ser necessariamente a integração destas várias realidades. Eh, Esta integração funcional tende necessariamente a minorar a marginalidade de uma possível suburbanidade. Portanto, estas zonas mais periféricas da cidade tendem sempre a esta condição. E, portanto, é fundamental também esta diversificação e diferenciação para reter os seus utilizadores. Portanto, isto implica necessariamente menos movimentos pendulares, casa-trabalho, casa-lazer e por aí fora. Sétimo, diversificar os elementos, diversificar e criar elementos arquitetónicos icónicos. Ou seja, uma das questões fundamentais é também esta questão da imagem e da criação de lugares. Para isso, a arquitetura tem um papel fundamental, porque há muitos lugares que nós conhecemos da cidade que nós os conhecemos pelos próprios edifícios que lá existem. Ou seja, se nós falarmos no Colombo, nós imediatamente associamos quer à parte comercial, quer à parte iconográfica. Se nós falarmos nas Amoreiras, a mesma coisa. Portanto, há edifícios que, pela sua escala, pela sua forma e às vezes até pela sua singularidade, se tornam de facto factos urbanos e factos que são identificáveis quer para a população local, quer para as pessoas que vêm de fora. Finalmente, a necessidade de criar equipamentos públicos e transformar a grande estrutura natural como um corredor verde, se calhar o Parque Urbano da Croa Norte. Eh, Que equipamentos são estes? Equipamentos culturais, necessariamente, porque as pessoas não têm que vir à outra cidade, à cidade consolidada,
para ter estas atividades, equipamentos desportivos e necessariamente os equipamentos comerciais. Portanto, uma das coisas que tende a ser marginalizada, e às vezes são os centros comerciais. No entanto, caso eles não existam, as pessoas vão aos lugares adjacentes. Portanto, ele é um facto urbano e necessariamente também cria centralidades. Portanto, deverá estar contemplado também dentro deste processo. Palavras-chave deste processo, que eu acho que são fundamentais: planear, ligar, articular, portanto, articular a cidade, hierarquizar a cidade, portanto, criar zonas específicas, densificar, muito importante, porque sem densidade não há cidade, diversificar e criar lugares identitários. No fundo, isto é um lugar comum, mas basicamente é criar cidade. E, portanto, são mais ou menos estas as reflexões que eu acabo por fazer sobre esta Coroa Norte.